E aí, seus doidos que estão acompanhando o canal, hoje eu vou fazer aqui o algoritmo para resolver o problema da mochila booleana ou só da mochila. Você que já pensou, que é estudante aí, já deve ter passado pela cabeça em roubar. Então esse problema envolve isso aí. Qual que é o problema da mochila? Você entra numa casa para roubar. E aí a sua mochila consegue carregar peso X. Aqui no caso vou já exemplificar igual tá aqui. Sua mochila consegue carregar peso 5. E aí você entrou na casa, você conseguiu encontrar N objetos. 4 objetos nesse caso, tá aqui os 4 objetos. E aí cada objeto tem um peso e um valor de mercado. Tem o peso e um valor. Vamos supor que esse objeto peso 4 e vale R$500. Esse pesa 2 kg e vale R$400. E a sua mochila, ela consegue carregar 5 kg. Então, esse algoritmo resolve o seguinte problema. Você quer maximizar o valor, ou seja, você é um ladrão, você quer ter maior lucro aqui no seu roubo, carregando o peso máximo da sua mochila, né? O máximo que a sua mochila pode carregar. Você não pode pôr mais, porque senão ela vai arrebentar a sua mochila. Então você tem que maximizar aí o lucro. Esse problema aqui, ele é uma generalização do subset sum. Então, se você não assistiu o vídeo do subset sum, o que você vai fazer? Primeiro você vai ouvir essa breve instrução. Aí depois você vai pausar esse vídeo, aproveitar que você pausou, marcar um like, aí vai descer na descrição, abre o subset sum, pausa ele também, marca o like, aí depois você assiste ele todinho, porque esse algoritmo é muito parecido com o subset sum. Aí também, se estiver dando pra ouvir a música do vizinho aí, desculpa aí, é porque a gente tá no Brasil, né, não tem como. Faz isso aí que eu tô te falando, porque você vai entender muito mais fácil esse algoritmo aqui, vai ser muito mais fácil de você entender se você ver primeiro o subset sum. É poucas mudanças do subset sum para esse aqui. Então vamos lá. Como eu falei, né, ele é bem parecido com o subset sum. Ele também vai usar a programação dinâmica. Basicamente, ele vai partir do mesmo princípio do subset sum. Ou o objeto vai estar na mochila ou não. Parece bem simples esse princípio, mas ele é bem utilizado aqui nesse caso. Então, o que acontece? Aqui as minhas linhas também são a quantidade de objetos, né, vai até 4. E aqui as minhas colunas dessa matriz vai ser a capacidade da mochila. Ou seja, eu vou fazer, na verdade, várias mochilas. Com capacidade 0, capacidade 1, capacidade 2. Essa matriz que eu vou utilizar aqui para programação dinâmica. Cada campo desse aqui significa, com o objeto 1, que é esse objeto aqui, eu consigo atingir peso 0, eu consigo atingir peso 1. Essa linha aqui é zerada por padrão, tá? Essa daqui também, por padrão para funcionamento do algoritmo. Eu consigo atingir com o objeto 1 o peso 1 da mochila? Não, né? Porque o objeto 1 pesa 4. E aqui, na verdade, aqui não é só verdadeiro ou falso, igual era no algoritmo da subset sum. Aqui eu coloco o valor máximo que eu consigo atingir com o objeto 1. Então fica assim, com o objeto 1, qual é o máximo de valor que eu consigo para o peso 1? 0, que eu não consigo colocar ele. Aí lá no 4, que é o peso dele, ele vai entrar. Então, qual que é o valor dele? 500. Então, com o objeto 1 e a mochila pesando capacidade 4, com capacidade 4, eu consigo o valor de 500. E assim por diante. Essa que é a ideia principal. Então, ou o objeto está na mochila ou não. Aqui, com o objeto 2, vamos lá para o peso 4 de novo, capacidade da mochila 4. Na verdade, aqui é de 2 para trás, ok? Não estou falando só do 2, estou falando colocando o objeto 2 no que já tem, ou seja, já tenho 1 aqui, colocando 2, eu consigo qual valor? Eu consigo o valor de 500. Primeiro eu coloco o que eu já consegui, o que eu já consegui foi 500, com o objeto 1 que pesa 4. Aí colocando esses 500 eu tenho que ver qual que é maior, se eu colocar o objeto 2 ou não. Então essa é a parte legal aí, ou o objeto entra ou não. Vamos linkar lá no algoritmo, como sempre, né? Aqui eu vou colocar o valor máximo de n, que é o conjunto, que no caso vai até 4, mas eu coloco o valor máximo. Geralmente o problema vai me dizer esses aqui como restrições. Por exemplo, ele vai informar lá, você tem a mochila e a capacidade máxima dela vai até 1 milhão. Aí você coloca aqui 1 milhão. E aqui o valor máximo do peso da mochila, que aqui nesse caso é 5, só que o valor máximo, se eu vou fazer mais testes aí, pode ser mais. Uma das diferenças também do subset sum é que a minha tabela não é de booleana, é inteiro. Porque eu não vou guardar só se o objeto entra ou não, eu vou guardar qual é o valor que eu consigo com esse objeto, tá? Então aqui eu tenho essa matriz aqui, é aquela que eu estou criando, as linhas delas são n linhas e c colunas. Né? N mais 1 linhas e C mais 1 colunas, que eu quero acessar a posição C e a posição N. Eu tenho um vetor de inteiro aqui que eu vou guardar os pesos dos objetos e outro vetor que eu vou guardar os valores do objeto. Lá eu tinha um vetor de peso, mas eu não tinha o de valores, né?
porque não tinha valor os objetos, só tinha peso. Aqui eu tô lendo a capacidade da mochila e o número de objetos, porque esse algoritmo aqui, na verdade, ele fica repetindo, ele vai parar só quando C for 0. Só quando você colocar 0 aqui na capacidade da mochila, ele para, ele vai fazer a mochila booleana várias vezes, esse algoritmo que eu fiz aqui. Aqui eu tô lendo os elementos, né? Tô lendo os N elementos da mochila. E o elemento tem o que? Ele tem peso e tem valor. Tô lendo o peso e o valor e colocando dentro do vetor peso e o vetor valor. Só isso que eu tô fazendo aqui nesse for. Aí agora eu tô zerando a primeira coluna. Porque aqui, por padrão, que eu te falei, a primeira coluna é zerada. A primeira linha também. Aí a primeira linha eu vou zerar aqui dentro. Toda vez aqui eu já zero a primeira linha. Porque eu começo do 1 e aqui eu também começo de 1, já zerando a primeira linha aqui. Aqui as colunas, eu vou variando as colunas e aqui eu vou variando as linhas. Primeiro eu zero a linha na posição 0 na coluna B, ou seja, aqui eu estou zerando todas essas linhas aqui, toda essa linha. E aí depois eu faço a mesma coisa do subset sum. Até agora está bem parecido. O S, que na verdade era booleana, que vai ser só inteiro, né? Ele vai ser o valor que eu vou colocar na tabela depois, que eu vou atualizar a tabela na posição I e B. Então eu vou ter que saber qual que é o valor que eu vou pôr lá. S, primeiro ele recebe a tabela na posição I-1B. O que significa? Eu pego aqui, por exemplo, aqui eu já pego o valor que já consegui sem o objeto. Sem o objeto eu já consegui 500. Então agora eu tenho que ver se colocando o objeto eu consigo um valor menor do que o 500. Se o novo objeto não ultrapassar o peso, primeiro eu tenho que fazer esse teste, né? Ele não pode ultrapassar o peso. Nesse caso aqui, se você de 4 subtrai 2, você vai ter 2. Então ele não ultrapassa, ele vai cair aqui na posição 2 se eu não conseguir nada, né? Sem esse objeto, sem o objeto 1 eu não consegui nada. Então eu coloco, somo 0 mais o 400, eu tenho o valor de 400. Só que 400 é menor que 500, por isso que eu não coloquei, então eu deixo sem o elemento 2. E é o que vai acontecer aqui também, ó. Se o peso for menor ou igual à capacidade da mochila no momento, porque cada uma dessas aqui é uma capacidade que eu estou testando, né? Se para a capacidade 2, esse objeto aqui, que é 1, ele tem um peso maior do que essa capacidade, então eu nem faço teste nenhum aqui, não entra nesse if. Se entrar, eu vou testar. Se eu colocar o objeto, eu tenho que ver se ele vai ser se o valor vai ser maior do que sem o objeto. Então, quando eu coloco o objeto, vai ser o que? Vai ser a tabela na posição I-1, na posição de linha I-1, que é a linha de cima. Tô fazendo aqui para o 2 aqui, vamos dar esse exemplo aqui. Na linha de cima e na coluna B menos peso de I. Ou seja, se eu coloquei o objeto 2, o que acontece? Ele tem peso 2. Eu coloquei ele dentro da minha mochila. Eu estou testando para capacidade 4, como se ela tivesse capacidade 4. Se eu coloquei 2 kg, sobra quantos? De 4 sobra 2, né? Então eu tenho que ir lá na posição 2, na linha de cima, na linha superior, ou seja, sem o 2, para ver quanto que eu consegui. Eu consegui 0, o máximo que eu consegui nessa linha foi 0. Então eu faço o que? Eu somo o 0 mais o peso do 2, que é 400, e tenho que ver se ele é maior do que o que eu já consegui sem o objeto. Se a soma for maior do que eu já tinha conseguido sem o objeto, ou seja, se eu colocar esse objeto, eu consigo um valor maior do que se eu não colocar, então eu atualizo, eu coloco o objeto. E aqui eu definitivamente coloco ele na tabela e continuo a fazer as interações aí, até terminar a tabela, até a capacidade da mochila for a que eu realmente quero aqui. Essa que é interessante aí da programação dinâmica, ela vai utilizar essas informações passadas aí, né? Ele não vai repetir cálculo, ele já vai pegar o cálculo que eu já fiz para o 1, já vai pegar para o 2, aqui que eu fiz aqui atrás e vai usar aqui na frente, que é o objetivo da programação dinâmica, né? Primeiro você tem que ter uma estrutura recursiva, que não é um algoritmo sim, recursivo, mas é uma estrutura recursiva. O que é isso? Para poder calcular esse, eu estou dependendo de resultados anteriores. Se eu dependo de resultados anteriores e esses resultados eles vão se repetir em cada vez, por exemplo, aqui eu vou calcular para 3, eu vou precisar dele aqui, eu vou precisar dele aqui, eu vou precisar dele aqui também. Como eu vou repetir esses resultados, eu já guardo nessa tabela, entendeu? Porque a programação dinâmica é legal. Agora no final aqui eu só imprimo o valor máximo que eu consigo para esse custo aqui. Para o custo 5, o valor máximo que eu consigo é 850. Agora se você quiser saber também, para caso a mochila tiver capacidade 4, você consegue 750, o valor máximo que você consegue dos objetos. E aqui, se você quiser, você copia isso aqui, que é para imprimir a tabela do jeito que está aqui. Ah, essa tabela aqui também tem um erro, né? Que o povo gosta de colocar erro aqui para a pessoa aprender com o erro, né? Não sei. E dessa vez eu não lembrei onde estava o erro, mas não é difícil de achar também não. Eu acho que ele estava por aqui assim, quer ver? Vamos ver. Com o objeto 3, ele tem peso 1. Então,
ele consegue 300, que é o tanto dele aqui. Aqui ele mais os de trás, ele consegue 400, que é maior que 300. Aqui está o erro, ó, porque com o objeto 3 na mochila, ele tem peso 1. Então, ou ele entra ou não, aqui nesse caso. Se ele não entrar, eu pego de cima, e vai ser 400. Tá aqui. Agora, se ele entrar, o que eu vou fazer? Eu vou na linha de cima, vou como se ele não tivesse entrado, e vou subtrair aqui o peso dele. Ele já entrou, né? Eu já vou somar o valor dele e vou subtrair o peso dele. Então, quanto que eu consegui sem ele nessa posição? Sem ele com a capacidade da mochila 2, eu consegui 400, que foi o máximo. Então, eu somo 400 mais 300. Então, aqui era para ter 700 e aqui também era para ter 700, né? Esses dois erros aí. Coloquei mais um pedaço aqui no código, que é justamente o que o Guilherme Miranda estava me perguntando aqui no Facebook. Como que eu vou encontrar quais os objetos que foram colocados na mochila para chegar nesse valor aqui. Bom, eu vou usar essa tabela final para encontrar esses objetos e eu vou usar uma característica que a gente adotou. Qual que foi? Aquela que se o objeto entra na mochila, esse valor vai ser maior do que esse, ou seja, os 450 é porque o objeto 4 entrou na mochila e o 3 não. Nesse caso aqui, se a mochila tivesse peso 3 só. E se repetir, se o 400 aqui repetir aqui, quer dizer que o objeto não entrou na mochila. Quer dizer que colocando ele não aumentava o valor da mochila, então ele não entrou. Então eu vou usar essa característica aqui para poder descobrir quais objetos que entraram na mochila. Que foi esse pedaço de código que eu coloquei aqui, ó, no final. Encontrando-se os objetos que entraram na mochila. Eu usei uma vector, tá? Uma estrutura dinâmica, porque eu não sei quantos objetos que entraram, então eu só vou colocando os objetos inteiros nela, só os índices, né, que são referentes aos objetos. Aí eu começo na última posição, porque essa posição aqui que eu quero, que ela diz que o valor máximo da mochila para capacidade 5, né, peso 5, capacidade dela de peso, eu consigo 850, então eu começo nessa posição. E eu criei uma variável auxiliar aqui, que vai receber o valor da posição. Esse valor, no caso, 850. Quando que eu vou parar de fazer essa interação? Quando a variável auxiliar for 0, porque sempre que chegar aqui, acabou, não tem mais nenhum elemento na mochila. Daqui para trás eu sei que não tem nenhum elemento na mochila. Daqui para trás eu sei também que não tem. Por exemplo, com peso 1, eu posso chegar até o 2, que não dá para colocar nenhum, ou seja, o 2 tem peso 2 e o 1 tem peso 4, então todos os dois ultrapassam a capacidade da mochila. Então, aqui eu faço enquanto o auxiliar for diferente de 0, né? Que só colocar ele aqui, se ele for 0, isso aqui dá falso, então ele sai desse while. E aqui eu preciso só de uma condicional. Qual que é? Que é saber se o objeto entrou na mochila. Se o objeto I entrou. Que eu falei agora há pouco, que se ele entrar, quer dizer que... Se ele entrou, quer dizer que esse valor é diferente desse. E como que eu acho esse valor e esse? Esse aqui é o I-1, né? É a mesma posição, só que na linha I-1. Então é só testar. Se tabela na posição I-B for diferente de tabela na posição I-1B, significa que o objeto I entrou. Aí eu coloco ele no meu vector, no meu vetor dinâmico aqui. Coloco ele no vetor e eu vou atualizar a posição também, porque se ele entrou na mochila, eu tenho que atualizar a posição. No caso, como eu comecei aqui no 850, 850 é diferente de 800, quer dizer que o objeto 4 entrou na mochila. Então eu tenho que atualizar a posição. Se o objeto E4 entrou na mochila, sobra quanto? Qual a capacidade da mochila que sobra? Ela tinha capacidade 5. O objeto 4 ele tem peso 3. Então 5 menos 3 dá 2, que é o que sobra de capacidade da mochila. Tá? Então sobrou só 2. Agora o 400 é igual ao 400 aqui. Então o objeto 3 não entrou. Agora esse de 400 deixa eu ver, eu estava aqui. Esse 400 é diferente do 0. Então quer dizer que o objeto 2 entrou. E foi realmente o que você pode ver aqui, ó, que a mochila é constituída do objeto 2 e do objeto 4, que dá 400 mais 450.
que é 850. Isso seria feito na outra iteração, né? Eu já fiz tudo de uma vez lá. Mas aí ele ia atualizar para essa posição. O I também sempre vai retornar. Se ele entrou, ele vai atualizar o B. Se ele não entrou, ele só vai atualizar o I, que ele vai retornar aqui uma posição. Se ele não entrar nesse if aqui. E o auxiliar eu atualizo ele para saber se zerou ou não. Enquanto não zerar, eu não saio do while. Depois é só imprimir os objetos da mochila. Imprime aí do jeito que você achar melhor mesmo. Só fiz isso aqui para... lembrando de limpar a vector. Porque se você não limpar a vector, na próxima interação que você fizer, igual aqui eu estou repetindo, né? Enquanto C não for 0. Mas aí na próxima interação que você fizer, a vector vai estar com os objetos, a sujeira do passado, né? Aqui eu já coloquei esse exemplo aqui no arquivo de texto e executei aqui para vocês verem, ó. Mandei executar. Aqui 850, que é o valor que eu imprimi aqui, ó. Esse valor que eu imprimi aqui é o 850, o último da tabela. E os objetos que entraram na mochila, que é o 4 e o 2, que é o próprio exemplo lá. Então, se você quiser também ver a tabela aqui, vamos ver a tabela aqui e mostrar quais os erros que tinham lá. Aqui, ó, essa é a tabela que imprime nessa minha brincadeirinha aqui. Vamos ver os erros aqui. O erro que tinha achado era aqui, né? Esse aqui era 700 e aqui também era 700. Tá aqui 700, 700. Era só aí mesmo o erro. Não tinha mais nenhum erro, não. Então é isso, para terminar. Certo? Acompanhe o canal aí. Marca aí, compartilha no Facebook aí o canal para fazer outros vídeos. Peçam algoritmos também. Eu estou focando agora em algoritmos clássicos, né? Então... mas futuramente eu posso fazer outros pedidos aí do pessoal. Marca o curtir aí se não curtiu ainda. E até a próxima.